Palmeiras sobre a Chapecoense fora de casa. Vale a gente lembrar que no Campeonato Brasileiro, os últimos 7 jogos do Palmeiras foram 5 vitórias e 2 empates. O Palmeiras vem numa ascensão absurda e deixa a Chape numa situação bastante complicada. O Palmeiras entrou de vez na briga por esse título, Facincani? Entrou, João. O Palmeiras, ele mostra que com o elenco que tem, são duas equipes bem competitivas, né? O Palmeiras consegue mesclar jogadores ou, às vezes, abrir mão de 90% do time considerado titular e ter uma equipe tão forte quanto a outra que disputa as Copas, né? O PVC brincou que o Palmeiras tem o time B e C, né? O time do Brasileiro e o time C de Copas, né? E é uma verdade, o Palmeiras ele consegue, com o elenco que tem, provar que depois de alguns ajustes, de algumas perdas, de chegadas importantes, em especial reforços no setor defensivo, o zagueiro Gustavo Gomes é um exemplo, por enquanto se mostrando muito seguro. Eu tinha muitas dúvidas em relação a ele pela temporada que ele tinha feito com o Milan anteriormente, com 10 minutos em campo apenas durante uma temporada toda, era muito pouco, vem adquirindo a forma física, mostrando que é um bom jogador. O Luan ao lado dele crescendo demais, um monstro na zaga do Palmeiras por enquanto, até já chegando a colocar uma boa dor de cabeça para o Filipão, pensando até em uma inversão de valores, né? O Antônio Carlos deixando o time titular para colocar o Luan nesse outro time que disputam as Copas, mas enfim, o time que disputa as Copas, né? Então, o Palmeiras ele consegue, diante de todo esse cenário que para muitas equipes agora a temporada aperta por causa de calendário, problemas físicos e etc e tal, se mostrar muito preparado para entrar forte nessas 3 competições. O Palmeiras é favorito a conquistar o Campeonato Brasileiro, assim como o Grêmio e São Paulo. O Palmeiras hoje é favorito a conquistar a Copa do Brasil, assim como o Cruzeiro. Coloca o Flamengo e o Corinthians em segundo plano, pelo desempenho que tem tido recentemente. E na Libertadores, ao lado dos outros grandes que estão lá, Cruzeiro, Boca, River Plate, o próprio Grêmio, o Palmeiras também encabeça essa lista. Agora, acompanhando essa partida ontem, Palmeiras e Chapecoense, por sinal, a primeira vez que o Palmeiras vence lá na Arena Condá, é preciso a gente pontuar e ressaltar. Porque na semana passada, nós criticamos muito a postura do Felipe Melo, que na Libertadores entrou de uma forma forte demais, excessiva, prejudicou o Palmeiras jogando em casa, em um jogo que o Palmeiras tinha uma certa tranquilidade por conta da vantagem de 2-0. Ontem em campo, Felipe Melo focado, Paulo Lima, só no jogo, só na bola, deixando um pouco de lado aquela vibração forte dele, que muitas vezes a gente acha que tem excesso. Foi muito bem, eu diria que até o melhor do Palmeiras ontem em campo. O Felipe Melo, olha aí, a gente vai acompanhando, logo no início do jogo ele subiu, meteu bola na trave, participando na área, dentro da área da Chapecoense, no desarme, se multiplicando em campo, porque estava focado só na bola, Paulo. Talvez tenha tomado uma dura também, né? Isso é fato. Agora, em futebol. Olha, eu vou voltar no início do programa, para quem não acompanhou, eu falava exatamente do aprendizado do Ayrton Lucas no gol do São Paulo, né? Jovem. E não é porque o Felipe passou dos 30 que não precisa aprender, né? Todo mundo vai morrer aprendendo, não tem a menor dúvida. Nosso dia a dia é de aprendizado, né? A nossa caminhada, né? Os nossos tropeços, os desafios, né? As conquistas, as tristezas, as alegrias, tudo faz a gente aprender, né? Exatamente nesse pacote de vida é que a gente segue adiante, brilhando e tentando brilhar sempre no seu dia a dia. E o Felipe, ele teve um dia opaco, um dia de tristeza, um dia de decepção, né? Um dia de penúria, vamos dizer assim, né? De fazer uma mancha na carreira dele num jogo em que no início da partida deixou o Palmeiras com um jogador a menos, se podia ter prejudicado o Palmeiras na sequência da Libertadores da América. Mas ontem, evidente que é o aprendizado, evidente que é a presença do Filipão, né, que recentemente vai completar 70 anos. Olha como vale a experiência de um técnico de 70 anos, olha como vale a experiência de um homem de 70 anos, de um ser humano de 70 anos com a vida que o Felipe tem, né? Evidente que quando ele chegou no Palmeiras se criou muito essa expectativa de que ele não é mágico, mas também se tinha a credibilidade dele como treinador vitorioso, como treinador que sabe ter o vestiário nas suas mãos e sabe colocar em campo aquilo que ele tem de melhor. O Felipe é mais um exemplo disso e é exatamente isso que faz o amadurecimento de um ser. Se ele até agora ainda precisa de crescer, precisa de evoluir, ele vai evoluir com o tempo. Talvez o dia de ontem tenha servido para armazenar um pouco mais de capacidade de melhorar o seu rendimento dentro de campo e, acima de tudo, como ser humano. Tomara que ele continue evoluindo. Sabe o que é engraçado? O Felipe Melo, para mim, ele é tão bom jogador e às vezes parece que ele fica querendo se provar a cada rodada, a cada jogo dentro de campo, que ele pode ser um líder além da bola que ele joga.
talvez essa aprovação diária que ele tem, da forte personalidade do Felipe, às vezes faz com que ele tenha esse tipo de atitude, né? No jogo contra o Cerro Porteño, querer se destacar de uma outra forma, de querer então? se destacar falando, se impondo, quando naturalmente, se ele fosse um cara que não precisasse disso, não sei se, não vou colocar uma insegurança, quem sou eu para falar a respeito da personalidade dele, mas diante de tantas críticas que ele tem sofrido, tudo às vezes o foco é em cima do cara, porque lógico, ele é um jogador muito notável, né? E muita gente vai olhar sempre o Felipe Melo pela atitude, pelo ser humano que é, de uma personalidade que vai chamar muitas vezes a responsabilidade. Talvez por essa mídia excessiva nele, ele quer mostrar também, na mesma proporção que a mídia o foca, que ele também dentro de campo pode ser um jogador Mas não é melhor focar como nós estamos focando hoje? Porque hoje o Felipe Melo merece todos os elogios. Jogou muito ontem, tem futebol. É nisso que eu queria chegar, Lívia. O Felipe talvez não precise disso, de provar a cada jogo que ele, eu sou o Felipe Melo, não precisa disso. Cara, ele é bom jogador, tem uma boa família, você vê que ele tem uma baita estrutura familiar, um cara de inteligência. Comprometido, profissional. A gente nunca ouviu falar nada dele fora de campo, né, de coisas que não correspondem ao futebol. Dentro de campo, ele é um jogador que, às vezes, pela virilidade dele em muitos momentos, ele quer passar uma personalidade acima da personalidade que ele já tem, que é forte, que não precisa disso. E se ele jogar a bola dele normal, naturalmente, pelo estilo de jogo dele, ele já mostra liderança, ele já mostra segurança e, mais do que nunca, muita técnica. É um volante que tem muito a acrescentar ao Palmeiras e, quando jogou em muitas proporções nessa temporada com a equipe, ele foi muito bem. Mas os cartões, o amarelo, etc e tal, vamos pensar por dois lados. O lado do Felipe Melo, que algumas vezes exagera, que é a crítica que a gente faz, de não precisar ser um jogador tão viril em muitos momentos, ou que queira se mostrar além do necessário, ou, por outro lado, de um time nas mãos do Roger Machado, que era um time desequilibrado, que era um time exposto defensivamente e que ele, como único volante de contenção em muitos momentos, em contra-ataques, de rivais jogando em cima dele, também precisasse fazer algumas faltas que o comprometessem com cartões. Tem que analisar os dois lados também. É um jogador nota 7, como tantos outros que a gente tem no futebol brasileiro. Nota 7, nada mais do que isso. É um jogador mediano. Tipo, qualidade média pra cima. Nota 7. O Felipe Melo é essa bola toda, gente. É esse monstro sagrado do futebol brasileiro. Eu não vejo essa bola toda nele. Eu acho que ele é um jogador mediano, como tantos outros que chegaram na seleção brasileira. Tantos outros que chegaram na seleção brasileira. É um jogador nota 7, é só isso. Craque, ele não é. Bom, e depois da vitória sobre a Chapecoense, o Palmeiras volta a sonhar com o título do Brasileirão, isso é inegável. E os jogadores do Palmeiras falaram sobre esse triunfo depois da partida. Vamos ver. Esse medo não, cara, tem muito trabalho, muito bem, muita dedicação todos os dias, né? Amanhã a gente já vai estar recuperando quem tem que recuperar, trabalhando quem tem que trabalhar e vamos seguir firme e forte em busca do nosso objetivo. Então, hoje, com a rodada que foi, que a gente acompanhou, era muito importante a gente vencer, né, para diminuir a distância e vamos seguindo aí, passo a passo, jogo a jogo, com humildade, com respeito aos adversários e com muito trabalho, muita vontade sempre de vencer as partidas. Primeiramente, a gente fica muito feliz, né? Tá jogando, isso é o que todo mundo quer e tá correspondendo também, a gente fica feliz, agradece ao professor Filipão pelas oportunidades que ele tem nos dado, não só a mim, mas a todos, e a confiança que ele nos passa, né? A gente sempre trabalhou firme. Eu posso falar por mim desde o início do ano, por mais que eu não tenha jogado, eu nunca deixei de trabalhar, de treinar e acreditar em mim. Então, sinceramente, fico muito feliz, agradecido por tudo que ele fala e por tudo que ele faz por nós. E com muita vontade de corresponder todas as oportunidades que ele tem me dado. Todo mundo sabe como é que o Felipe joga. Acho que joga sempre firme. Eu acho que também não pode crucificar ele por um lance. Tipo assim, tá certo, tem esse turno, mas não tem nada a ver. Eu acho que aconteceu com ele, poderia acontecer com qualquer um. Ele sabe que é um jogador importante para nós. Todo mundo confia nele. E hoje ele fez uma grande partida, assim como vem fazendo. Acho que aconteceu na Libertadores aquilo. Mas ele sempre provou que ele é um grande jogador. Aí, a zona mista da Arena Condá. Vale a pena lembrar que na quarta-feira o Palmeiras em casa, no Allianz Parque, recebe o Atlético Paranaense, que vem numa ótima recuperação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Atlético Paranaense e o trabalho do Thiago Nunes. Já a Chapecoense vai na casa do Paraná. Esse é o desafio da Chape na quarta-feira também. Briga lá no Z4, tanto a Chape quanto o Paraná com a corda no pescoço. Vamos destacar dois personagens
do Palmeiras que estiveram em campo. Nós já destacamos o Felipe Melo, que de fato fez uma boa partida, limpo no arroz com feijão ali, faz o básico que dá certo. A gente consegue destacar ele pelo futebol. Miguel Borja, mais uma vez, sendo personagem importante desse Palmeiras. Vamos com os números do Borja aqui na tela do Bom Dia Fox. 72 jogos com a camisa do Palmeiras, 28 gols e 4 assistências. Na atual temporada, 29 jogos, 18 gols e 2 assistências. Esse é o Borja, o cara de referência lá na frente. Um doce. Em 2019, aliás, 2018, né? Os números do Borja são impressionantes. Claro que teve o potencial da Libertadores, ele tem jogado muito bem na competição sul-americana. Também ficou fora, né? Ficou lesionado também? Sim, teve lesão agora depois da volta na Copa do Mundo. Fez um Campeonato Paulista aceitável, mas o Borja ele jogou muito bem no primeiro semestre, Campeonato Paulista e a Libertadores. O brasileiro estava muito mal. Tanto é que ele tem apenas 2 gols na competição, né? É um contraste. Então, até pelo fato do Palmeiras no brasileiro ter jogado recentemente agora com o Filipão, com outro time, né? O Borja não é o titular desse time alternativo do Palmeiras, vamos colocar assim, né? Então ele tem tido oportunidades gradativas e tem sido muito bom naquilo que o Palmeiras tem como meta. Os campeonatos, Copa, em especial a Libertadores. É um jogador que evoluiu muito de janeiro pra cá. A evolução dele, no mínimo, a gente coloca 50%, 60% a mais daquilo que ele apresentava com a camisa do Verdão. Paulo Lima, vamos destacar uma lei que nunca falha? Essa Vamos nunca. A lei do ex. E Orra ontem, jogando contra a Chapecoense, clube que ele defendeu antes de defender o Alviverde, antes de defender o Palmeiras. Tá aqui, 32 jogos, 8 gols e 6 assistências. Na atual temporada já são 25 jogos, 7 gols, 5 assistências. Para muitos torcedores do Palmeiras, há muito tempo ele vem pedindo passagem, Paulo. É a maneira como ele, desde que foi contratado, esperava esse espaço, né? Ele já tinha tido espaço com o Roger, não se consolida, e cada vez mais com o Felipe vai encontrando espaços para dar oportunidade, né? Sempre revela. Você vê, a gente fala do Iorra, fala do Borja e a gente fala do Felipe Melo. A gente cita o Iorra pela qualidade da bola, pelo Borja pela qualidade da bola, e a gente só fala do Felipe Melo pelas coisas que ele faz, que não são gols, que não são grandes jogadas. Então é isso, né? Fala da bola que ele está jogando. O Felipe Melo, o Iorra, o próprio, né? Mas a gente falou agora do Felipe Melo. Exatamente, isso que eu acabei de falar. Então a gente fala dele quando ele joga bola, quando ele faz bem. Isso é que acho que é legal falar. Lógico. A gente corneta supervalorizar as coisas negativas, elas passam um pouco do tom em relação a ele, sabe? Então por isso que... Né? Vamos dar uma olhadinha em público e renda lá na Arena Condá. Frio, chuva em Santa Catarina. Público e renda aí, 4.546 torcedores, um público bem abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver. Pior da Chape, quando a Chape joga na Arena Condá, talvez o frio e a chuva tenham espantado um pouco. E também isso, né? A Chape correndo o risco aí de ser rebaixada pela primeira vez na história. Bom, dia de aniversário de 108